Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre diferentes formas de você colocar letras e logotipos nas peças de cerâmica. Bem-vindos ao canal. Eu recebi muitas perguntas sobre a maneira que eu sugiro para colocar letras e logotipos nas peças de cerâmica. E hoje o vídeo vai tratar sobre elas. Aproveito para te falar que quando você escreve, seja pelo Instagram, seja respondendo as nossas pesquisas ou escrevendo aqui, mandando mensagens pelo próprio YouTube, as suas dúvidas e sugestões são a base para eu fazer esses vídeos, porque a ideia é que seja um vídeo útil para as necessidades dos ceramistas brasileiros. Então, se você tiver alguma questão, alguma dúvida, alguma sugestão, envia, porque elas são consideradas. Não existe uma maneira única para você colocar letras e logos. Então eu vou tentar abordar aqui algumas sugestões e espero que uma delas seja boa e eficiente para você. Eu vou seguir uma sequência didática considerando a peça crua, depois a peça no biscoito e depois a peça já esmaltada. Assim você fica com várias possibilidades. Vamos começar pela peça crua. Você vai modelar a peça conforme você está acostumado, seja na placa, no torno, no molde de gesso, onde você quiser. Eu vou trabalhar aqui com uns pedacinhos com quadrados, tipo azulejos, para ficar fácil a visualização na filmagem, para você conseguir enxergar bem. Depois que a peça já está modelada com a técnica da sua preferência, você vai esperar ela endurecer um pouquinho e entrar no ponto de cor inicial, que é aquele momento que a gente encosta na argila, ela não está molenga, ela está firme, mas ela ainda está úmida o suficiente que você deixa a marca da impressão do seu dedo. Por que é importante você reconhecer o momento certo? Se a peça estiver muito mole, quando você for carimbar, o que vai acontecer é que além de você deformar a peça, o carimbo geralmente ele gruda na peça. Você pode usar alguns subterfúgios, assim, para alguns recursos para o carimbo não grudar, como por exemplo, passa-talco, talco de farmácia, aqueles de bebê, ou talco cerâmico, ou até maisena. E aí você carimba e não tem perigo do carimbo grudar. Isso funciona, mas se você pratica monoqueima como eu, é uma coisa que não dá pra gente fazer, porque o talco ou a maisena vão influenciar na esmaltação. Então, eu deixo aqui como possibilidade para quem gosta de fazer a peça, queimar o biscoito, porque aí na queima do biscoito esse material vai embora. Só que de qualquer forma, se a peça estiver muito mole, quando você exercer a pressão do carimbo, o que vai acontecer é que você deforma a peça. Então, eu prefiro esperar ela ficar um pouquinho mais firme e aí carimbar. Quais são os tipos de carimbos que você pode utilizar? Você pode utilizar carimbos comuns de borracha que a gente manda fazer naquelas lojas antigas de carimbo. Eles são bons tanto para escritas quanto para logos. Carimbos de acrílico, carimbos plásticos, esse aqui é da Corte Carimbo. Eu vou deixar o contato de dois fornecedores, que é a Detex e a Corte Carimbo, que fazem esses tipos de carimbo de plástico, são excelentes, são personalizados. E você também pode criar os seus próprios carimbos. Aqui, por exemplo, madeira, sabe aqueles MDF cortados a laser, que eu utilizei uma base velha de um carimbo que eu tinha, colei com cola quente, aqui, olha, e aí eu fiquei com o logo de uma cliente que pediu para colocar na peça. Você vai perceber a diferença, que esses carimbos de borracha, eles são mais arredondados e eles precisam necessariamente estar com a argila mole. Se ela tiver um pouco dura, ele já não consegue carimbar. Esses daqui, tanto o de acrílico quanto esses de plástico injetado, as linhas, os traços são muito finos, então mesmo que a argila está um pouquinho mais dura, você consegue carimbar e ter um corte mais profundo, tá? Vou mostrar aqui a diferença para vocês.
Essa peça aqui, ela tá no ponto de osso, tá? Esperando para ser queimada. Ela foi carimbada com esse aqui, no momento que ela tava bem úmida. Você percebe que a linha, ela fica um pouquinho mais grossa, né? Aqui também, tá? A vantagem desse tipo de carimbo é que ele é bem mais econômico, né? Esse daqui, esse tipo de carimbo, eles são um pouco mais caros, entretanto, eles deixam uma marca bem profunda e bem nítida, assim, sabe? Então, ele fica um carimbo muito bom, fica bem carimbado mesmo, tá? Porque ele fica fundo, uma linha fina, um trabalho delicado. Bom, então aqui está já em ponto de couro inicial, tá? Ela não tá molenga, só que você pode perceber que eu pego na peça, ela tá deixando a minha impressão digital, ó, tá? Inclusive, às vezes até suja um pouquinho a mão. Esse é o momento certo, o ideal, vamos dizer assim, para você carimbar com o carimbo de borracha. Então, você vai pressionar aqui e garantir que você faça a pressão por igual. Eu gosto de fazer assim, ó, de um lado e do outro. Depois para frente e para trás. Às vezes, a gente acaba deixando a marca também no cantinho da madeira. Isso é muito simples de tirar. Você vem aqui com uma estequinha de madeira, porque a argila ainda tá bem mole, né? E você vai arrastando a argila para cima dessa área que você quer cobrir. Pronto, tá carimbado. E aí eu espero secar e dou o acabamento. Agora eu vou mostrar para vocês o carimbo com os de madeira que eu fiz com o MDF. E por último, vou carimbar com esse de plástico, ou poderia ser também de acrílico, que ele deixa uma linha bem fina e ele faz um corte um pouquinho mais profundo. Vocês podem ver que a letrinha fica bem delicada e realmente ele dá uma nitidez e uma precisão maior. Pronto. Agora, as peças que eu carimbei, elas estão secas e eu vou mostrar para vocês 3 formas diferentes de dar o acabamento. Primeiro eu vou pegar essa aqui e eu vou aplicar óxido de cobre para ela ficar com esse efeito aqui. Eu já até ensinei em um dos vídeos do YouTube, tá? Esse efeito que o baixo relevo ele fica mais escuro e o alto relevo mais claro. Então, eu vou passar, aqui no caso, eu estou usando uma aguada de óxido de cobre, uma parte de óxido de cobre, uma parte de água e uma parte de esmalte transparente ou frita. E aí eu venho com o pincel e vou preenchendo aqui. Essas partes que ficam para fora do baixo relevo, depois eles vão ser retiradas no momento da limpeza. Então, como a peça ela já começou a secar, ela já está num ponto de couro bem avançado, ela está mais porosa, ela absorve muito bem essa aguada. Você pode misturar óxido de cobre, que dá uma tonalidade verde, óxido de ferro ou de manganês, que dá uma tonalidade marrom, ou óxido de cromo também dá verde, ou você pode utilizar corantes, na mesma proporção, uma parte de água, uma parte de corante, uma parte de esmalte ou frita para garantir a fixação. Depois de seco, você vem com um bombril e suavemente vai puxando, que a parte que está no alto relevo vai sendo limpa. E ela fica somente no baixo relevo. Você pode fazer o mesmo trabalho com o lado verde de uma esponja que esteja completamente seca e bem nova. Garante de usar a máscara enquanto você está fazendo esse serviço para você não inalar essa poeira de argila que é péssimo para a saúde. Essa parte que está aqui em preto agora, que está bem escura, vai ficar assim, que é
porque eu estou usando óxido de cobre. Vai variar a cor conforme o produto que você vai usar aqui, com corantes ou outras cores de óxidos. Depois disso, essa peça está pronta para ser queimada. Se você faz biqueima, você leva essa peça, quando ela estiver em ponto de osso, para queimar no biscoito. E depois você pode aplicar um esmalte em cima. Lembre-se que tem que ser um esmalte transparente e translúcido para deixar aparecer esse trabalho que você fez aqui embaixo. Esse esmalte, por exemplo, é um transparente com tom esverdeado. Você também pode aplicar um transparente incolor, conforme o seu desejo. Você pode dar esse acabamento de raspar tanto com a esponjinha quanto com o bombril. Opa! Eu prefiro bombril. Por quê? Eventualmente, restinhos da esponja e do bombril, eles ficam junto com esse pozinho. E esse pozinho eu reaproveito em engobes reativos e aplicando na peça. E os pedacinhos de bombril, eles ficam interessantes porque eles dão uma cor como se fosse um óxido de ferro, assim, um metalizado marrom. Já a esponja não, porque é material sintético, gruda e não fica tão bonito. Agora eu vou te mostrar a próxima plaquinha. Vou fazer agora essa plaquinha que tem as linhas bem fininhas e o resultado final vai ficar assim, com uma cor bem diferente da base, porque eu vou usar um esmalte. Eu gosto de usar, esse aqui é um designer liner que já vem pronto da Meiko, mas você pode comprar qualquer esmalte e colocar numa bisnaguinha. O legal disso daqui é que ele tem a ponta bem fininha para você conseguir aplicar. E esse daqui é um esmalte, então você pode aplicar tanto nesse momento quando a argila está crua e depois fazer uma biqueima ou monoqueima, ou você pode aplicar quando isso daqui já estiver biscoitado, aí você vem e aplica preenchendo todo o baixo relevo. Isso aqui também pode ser aplicado, como eu mostrei para vocês na aplicação anterior, com o pincel. É que eu estou fazendo aqui com o liner, com essa bisnaguinha, para mostrar uma outra alternativa para você. Da mesma maneira que o outro, eu vou deixar secar um pouquinho para depois limpar. Você pode ver que as linhas ficam bem fininhas, bem precisas, tá? Esse com esmalte, você pode deixar só o esmalte, ou se quiser, cobrir também com outro esmalte que seja transparente, o incolor, como no caso aqui, porque essa é a cor da argila mesmo, tá? Então ele só tá com um esmalte incolor brilhante, transparente, deixando aparecer bem o esmalte de baixo. Ou, se você preferir, pode queimar só assim e vai ficar muito bonito também. Eu particularmente adoro quando a gente tem a textura da argila pura, mate e o esmalte brilhante, dá um contraste muito bonito. A última forma seria essa forma aqui, que é o que eu faço nessas portas-velas. Esses aqui, como você pode ver aí na foto, eu apliquei um esmalte azul, que é também transparente, translúcido, e ele não deixa a cor do baixo relevo mais realçada. Ele fica um logo, uma imagem, as letras bem suaves, bem bonitas, que é conforme o cliente queria. Então, essas três formas seriam as formas que você pode aplicar com a argila ainda úmida, maleável, aplicando um carimbo para ter um baixo relevo. Agora nós vamos ver na argila crua para fazer um alto relevo. Eu estou aqui com a plaquinha que eu fiz. Você pode ver que ela já está bem mais clara, ela está entrando em ponto de couro avançado, tá? E eu vou utilizar uma máscara. Essa máscara aqui, ela pode ser feita de EVA, de um plástico duro, firme, tipo capa de caderno, ou também daquelas chapas de raio-x. Você pode comprar pronto, que o pessoal chama de stencil, ou você pode recortar, tanto no estilete ou naquelas cortadoras do tipo silhouette ou scan cut. Então, eu vou apoiar aqui, tá? Eu vou utilizar um engobe, é feito da mesma argila que essa daqui, diluída em água, e ele tem uma porção de argila,
meia porção de água, meia porção de esmalte transparente para ajudar na adesão, para ela ficar bem grudadinha. E eu vou fazer assim, esbatido, espero secar um pouco. Quando a cor muda, eu percebo que já secou, eu venho aqui, dou mais uma camada. Sempre com o movimento de cima para baixo, nunca arrastando para você não ultrapassar as linhas da letra e não borrar o seu desenho. Quanto mais camadas você der, mais em alto relevo, mais grosso vai ficar o seu logo, a sua letra. Depois de seco, você retira a fita e tá o logo, a letra em alto relevo. Essa peça tá pronta para ser biscoitada e depois esmaltada, ou se você pratica monoqueima, espera secar bem, esmalta e já pode queimar de uma vez só. Agora eu vou te mostrar como fazer a aplicação de uma logo ou uma letra no biscoito. Então, imagina que aqui eu fiz a mesma plaquinha que eu estava trabalhando em biscoito, e a primeira coisa que nós vamos fazer é aplicar o esmalte. Eu vou utilizar a mesma máscara que eu utilizei na versão anterior. Garante que a máscara está bem aderida. Tem gente que gosta de usar cola de contato. Eu nunca tive problema, colando bem, com uma fita bem potente no biscoito, ele vai muito bem. Aí eu vou usar um esmalte, da mesma maneira que eu fiz a aplicação anterior do engobe. Nesse caso aqui, o cuidado que você vai ter é de utilizar um esmalte que nós chamamos de esmalte duro, ou esmalte que não escorre, para que ele mantenha o desenho da logo ou da letra. Você vai bater de cima para baixo, sem arrastar, para não borrar o desenho, e pensando que esse esmalte preferencialmente seja daquele tipo que com uma camada só de aplicação já seja suficiente, para você não correr o risco de ter que ficar passando, e cada vez que você passa é uma chance de você borrar. Assim que você percebe que o esmalte começa a secar, você já pode retirar. E aí você tem a sua logo ou a letra aplicada no biscoito. Espera secar bem, algumas horas, para depois passar uma camada de esmalte por cima, caso você queira, um esmalte que seja transparente, para deixar aparecer a aplicação que você fez aqui. A segunda aplicação que eu vou fazer é utilizando uma cera. Essa cera vai impermeabilizar a superfície da peça, impedindo que o esmalte seja aplicado nessa área onde eu tenho a letra. Então, o que vai acontecer? Eu vou aplicar aqui a cera e onde tiver cera, o esmalte não vai encostar, ou seja, vai ficar sem esmalte, eu vou ficar com uma esmaltação no negativo. Então aqui eu tenho a cera, esse pincel ele tá até marcado, ele é somente de cera, porque depois eu não posso contaminar ele com o esmalte, que ele não funciona mais, ó, ela não tá bem presa, tá? Então eu vou colocar mais fita. O cuidado agora vai ser um pouquinho maior, porque tô passando com um pincel, então eu venho sempre de fora para dentro, ó, para não correr o risco dele passar por baixo e borrar. Você também pode ir batendo assim por cima, nos lugares menores. Apliquei a cera e aguardo secar para poder tirar. Depois que ela estiver seca, você retira com cuidado.
Cuidado no manuseio para você não encostar nessa parte de cima que tem aqui um pouco de cera, porque onde você encostar, se sujar a sua mão e você depois encostar aqui, ele fica e não penetra mais esmalte, tá? Então dá pra ver, olha, que ele tá com brilho. Agora eu vou deixar ele secar bastante para eu conseguir aplicar o esmalte por cima. Aí você vai usar um esmalte que não escorre, que fique firme, porque se o esmalte escorrer, você vai perder o efeito, as linhas do desenho, né? Da logo, da letra que você tem. Eu, no caso, estou usando aqui um esmalte da Prises Paluto, do Centro de Cultura Cerâmica, da linha Serena, mas pode ser qualquer esmalte do tipo Stroke Coat, né, SC, que os outros fabricantes também têm. Tem na Meiko, tem na Rise, tem no Farias, na Gaia, tá? Bom, o que vai acontecer aqui? Você tá vendo que onde tem a letra S, o esmalte ele não fica aderido como no resto, só que ele fica algumas coisinhas por cima. A gente pode vir com uma esponjinha úmida, retirar esse excesso de esmalte que tá aqui em cima, dá pra ver, ó, que ele tá aqui. Então aí você gentilmente retira, ele não tá muito úmido não, tá? Se você não retirar esse excesso que tá aqui em cima da cera, vai acontecer isso aqui. É por isso que a peça tá aqui no vídeo para vocês verem. Percebe essas pintinhas que tem aqui? Isso era o esmalte. Eu fiz o que aqui? Aqui eram camadas de cera. E depois eu passei o esmalte azul por toda a peça. Não limpei. Então, onde estava o esmalte em cima da cera, o que aconteceu? Ele retraiu. E no retrair, ele fica essas pintinhas. Então, se você não limpar, é isso que vai acontecer. Eu acho um efeito super bacana, mas você tem que ter essa consciência de que você precisa dar uma limpadinha para ele ficar totalmente sem esmalte em cima e não criar essas bolinhas aqui, ok? O próximo que eu vou te apresentar é a aplicação de máscara com látex. Você também pode encontrar esse material na Arte Brasil. A gente vai fazer a mesma coisa utilizando uma máscara bem colada aqui. O látex, assim como a cera, ele é um material que repele o esmalte e a aplicação vai ser feita da mesma maneira, batendo de cima para baixo, com um pincel que é só para ele, porque depois que usou o pincel com esse material, não dá para usar com esmalte mais. A diferença é que o látex, ele cria uma película que depois deve ser retirada antes de ir para o forno, porque ele exala um gás com um odor muito forte, muito tóxico. Então é melhor a gente tirar, porque ele é a base de borracha. Aí a gente espera secar bastante para poder retirar a máscara. Aqui a gente já esperou secar, retira a máscara e você percebe que criou uma película que fica até gordinha. Então agora, da mesma maneira que acontece com a cera, o látex ele vai repelir o esmalte. Agora eu vou usar um esmalte que eu mesma formulo, tá? Para você ver que não tem diferença. Pode ser esmalte comprado, esmalte que você formula, desde que você garanta que o esmalte seja do tipo que não escorre, ele tem que ficar no lugar. Então eu vou passar aqui, vou esperar um pouquinho para passar a segunda camada, que esse esmalte precisa de 2 camadas. Já secou, eu venho, passo a segunda camada. E nesse caso, depois que o esmalte secou por completo, eu venho gentilmente com um estilete ou uma faquinha e eu tiro essa casquinha aqui, que é o látex, porque ele é bem tóxico na queima, o cheiro é ruim
e a gente não precisa jogar isso no meio ambiente. Então eu vou tirar o látex, ele sai bem facinho, olha. Só, ó lá, raspar que ele sai. Ainda no biscoito, você pode fazer a aplicação de logos, letras e desenhos com as telas de silkscreen. Para isso, eu vou te convidar para assistir essa série aqui. São 4 vídeos em que eu mostro como fazer a aplicação com a tela de silkscreen com várias possibilidades. E na sequência, eu convidei o Marco do Ateliê Zappa para mostrar para vocês como ele está fazendo essas peças. Lindo trabalho, né? Então, ele vai te contar como ele faz também numa peça em ponto de biscoito. Oi gente, eu sou Marco Antônio da Ateliê M. Zappa. A gente fica em São Carlos, interior de São Paulo. Eu vou trazer para você, mostrar para vocês um pouquinho do nosso trabalho de personalização, que hoje já é uma parte significativa das vendas aqui do ateliê. A gente trabalha com esse tipo de adesivo, tá? Eu mandei imprimir numa gráfica, é um adesivo com máscara. Então, como para facilitar e para baratear, a gente já manda imprimir bastante. Tem alguns clientes que já são recorrentes, então ele vem numa folha com vários adesivos, a gente vai cortando. Ele vem dessa maneira, aí ele vem uma máscara que a gente vai tirando devagar, que costuma colar um pouquinho também na máscara. E quando ele não sai na máscara, você vem com o dedo e dá uma reforçada para ele sair. Uma dica, tá? Quando você for mandar fazer o adesivo, você faz ele a mais. Sai na máscara. Então você pode mandar fazer a mais porque sempre perde um pouquinho. A gente vai limpar a nossa peça, tentar tirar toda a poeira possível, porque o adesivo ele é chatinho de colar. Então a gente limpa bem. Se tiver alguma poeira, uma letra ou outra, não sai. Passa bastante para ver se ele cola. E aí a gente vai retirando aquela película. O que eu falei, nem sempre ele cola, você vem com uma agulha e vai fazendo ele ficar no lugar. Pronto. Ele está colado na nossa cerâmica já. Apertadinha e já está pronta para esmaltar. O adesivo ele não vai deixar que o nosso esmalte ele passe para a peça. Então, na hora que a gente tirar, ele vai estar sem esmalte. Nessa peça estou usando transparente. Agora a gente vai deixar ele dar uma enxugada, ele vai perdendo o brilho. Não sei se vai dar para ver. Você consegue enxergar o adesivo. Depois de seco, a gente começa
a retirar o nosso adesivo. Com uma agulha a gente vem e vai tirando. Bem devagar. O resultado é esse, da peça pronta para já ir para o forno. Eu tenho uma peça pronta aqui, vou mostrar para vocês. Esse é o resultado final dessa mesma peça no esmalte transparente. Então é assim que a gente faz aqui no ateliê. Além do adesivo, a gente trabalha também com o carimbo. Também fica muito legal. Dá um efeito bastante interessante. Então é isso daí, pessoal. Convidei o Marco porque esse canal é para mostrar para você todas as possibilidades existentes na cerâmica. Não se trata só de mostrar o que a Flávia sabe, é o que existe e que está a seu alcance. E a gente pode aprender muito uns com os outros. Obrigada, Marco, pela sua participação e por mostrar pra gente seu trabalho lindo, como que você faz. E por último, eu vou mostrar para vocês a possibilidade de aplicar logos, letras em peças que já estão esmaltadas. Podem ser peças que você compra pronto, por exemplo, um azulejo, que já tem um esmalte, ou um prato que você já compra pronto, ou mesmo a cerâmica que você faz, esmalta, queima na sua temperatura e posteriormente você vem e aplica um decalque. É muito comum que as pessoas façam monogramas, né? Com as letras bonitas. Eu não gosto muito de aplicar monogramas e eu vou te explicar por quê. E eu nem tenho peça para te mostrar. Na verdade, o que acontece? Quando você manda fazer uma folha de decalque, se você mandar fazer uma, fica muito caro. O ideal e os fornecedores, eles geralmente fazem mais de 100 folhas. Então, você já faz várias letras para ocupar todo o espaço da folha e vai recortando conforme seu uso. E é muito comum que a gente fica com letra sobrando, porque a gente acaba usando mais uma do que outra. E nessas, eu acabo perdendo um pouco de dinheiro. Por isso, eu prefiro utilizar o decalque para outras finalidades e não com a aplicação de monograma. Para ver sobre a aplicação de decalque, eu vou te convidar para assistir esses outros vídeos aqui. Todos eles explicando sobre este assunto. Aqui no descritivo do vídeo, aqui embaixo, vão estar todos os links de todos esses vídeos que eu estou mencionando, ok? Espero que você tenha gostado, que você tenha uma excelente semana de carnaval. Até mais!